Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Andrade, sou professora de língua portuguesa e de discursivas para concursos públicos. Nesse aulão do Ministério Público, a gente vai trabalhar com algumas dicas de interpretação, reservei uma dica para vocês, e também vou falar sobre discursivas, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre o concurso para começo de conversa, né, para a gente poder se ambientar sobre essa questão do MPU. Até o momento, gente, em que a gente grava essa aula para vocês, a gente ainda não tem a banca que vai fazer o concurso do Ministério Público da União. É tradição saber que quem faz esse concurso público é o SESP, sempre fez, né, durante muitos anos. Anos atrás foi a Fundação Carlos Chagas, né? Quer dizer, eu estava ingressando no mundo dos concursos aí, praticamente a Fundação Carlos Chagas fazia os primeiros concursos do Ministério Público da União. Depois, durante muitos anos, ficou sendo o SESP a banca responsável. O MPU é um concurso muito famoso pelas suas nomeações, pelas suas classificações de provas discursivas. Só de olhar, por exemplo, quem faz o concurso para a área do direito, se a gente observar que o cargo do direito se repetiu em 2010, 2013, né, foram cargos diferentes, mas para quem tem o curso superior em direito, por exemplo. Então, só no Distrito Federal, para dar uma demonstração, quem escolheu aquela região praticamente participou de um concurso que selecionou em 2010 mais de 6 mil discursivas a serem corrigidas para aquela região. Quem participou do concurso em 2013, né, foram mais de 4 mil provas discursivas selecionadas só para um dos cargos. Eu estou falando do cargo de nível superior, tá? É claro que esse concurso agora, ele tem uma previsão na LOA de 681 vagas, estão autorizadas para o concurso do Ministério Público da União, e essas 681 vagas, naturalmente, serão destinadas, serão distribuídas entre os cargos de nível superior e os cargos de nível médio. Até agora a gente não sabe quantos cargos serão, porque o MP é muito grande, não é? Mas a gente já sabe, direito tem e o técnico tem, tá bom? Então, seja você bem-vindo ao nosso webinário. Eu vou aqui só observar vamos dizer assim, o fórum rapidinho para eu começar minha aula, tá bom? Então, boa noite para vocês todos que estão aqui, Gustavo, Lia, Michele, né, Iracema, Priscila, Márcio, Islane, enfim, Águida, sejam todos bem-vindos, tá? Tudo bem? Então, olha só, gente, a prova do Ministério Público, vamos falar um pouquinho sobre a prova, vamos falar um pouquinho sobre o SESP, né, que é a banca que possivelmente vai comandar o concurso este ano novamente. Em termos de composição de prova, a gente deve ter uma prova do modelo certo e errado, tá bom? E, naturalmente, quando a gente olha as provas do SESP este ano, né, a gente já tem vamos dizer assim, um bom mapa, tá certo? Bem fechado em língua portuguesa para o que o SESP vai cobrar. Vocês viram mais cedo, né, a aula do professor Marco Antônio Macarrão, com excelentes dicas muito pontuais sobre aquilo que realmente não pode faltar no seu estudo em língua portuguesa para as provas do SESP. O que vocês vão ver comigo agora é a parte de interpretação. Hoje, a interpretação, gente, ocupa cerca de um quarto, né? Um quarto da prova de língua portuguesa. Então, a interpretação se tornou um drama. Para muita gente, vamos dizer assim, seria a parte do português mais sofrida, não é? Por que é a parte mais sofrida? Porque é a parte realmente que muitas pessoas ainda não têm um conhecimento técnico, e quem estuda com a gente aqui no ponto, por exemplo, tanto no Maratona de Língua Portuguesa, quanto em outros cursos em que a gente trabalha língua portuguesa para concursos, a gente trabalha o quê? Explicando a importância de você saber usar procedimentos técnicos para interpretação. Com o procedimento técnico, não acontece com você o que acontece com a maioria dos candidatos. O que acontece com a maioria? Faz a prova, não entende, faz a interpretação, lê o texto 2, 3 vezes, ou seja, seguem regras clássicas, que são regras escolares ainda, que não são interessantes para o concurso público, e aí saem da prova com aquela vamos dizer assim, com aquela insegurança que só vai ser sanada no dia seguinte quando olharem o gabarito, né? Quem é meu aluno sabe disso.
A gente não trabalha dessa forma, nós trabalhamos com conhecimento técnico, tá? Eu até convido vocês a entrarem no canal no YouTube, no Ponto dos Concursos, que digitem lá a interpretação Júnior Andrade Viana. Vocês vão achar uma série de dicas de interpretação, aprofundamentos de interpretação que vocês não estão vendo nessa aula aqui, tá bom? E se quiserem conhecer mais um pouquinho, também podem entrar no site do Ponto, clicar num banner escrito Maratona, aí você vai para a Maratona de Língua Portuguesa, que você vai achar um mapa inteiro do que cai nas provas do CESP em português em 2017, vai achar um mapa inteiro, tá certo? De várias dicas de interpretação para te ajudar a vencer a prova, tá? Eu deixo isso lá na parte aberta, exatamente porque sei que nós estamos passando por um período em que temos 14 milhões de desempregados no país, né? Então não tá fácil para ninguém. E a gente, então, faz a nossa distribuição de riqueza, cooperando um pouco com a nossa inteligência sendo compartilhada com vocês, tá bom? E quem quiser trabalhar depois conosco, entrar no curso, tem lá, hoje vocês têm desconto de 10% na discursiva, desconto de 20% no pacote, desconto de 20% de 10% nas isoladas. Tem meu e-mail no meu material, tem meu material aqui, tá, gente? Eu vou pedir para vocês colocarem aí o meu material, tá bom? Para o pessoal baixar este material. Hoje eu vou falar muita coisa de discursiva. Eu convido vocês a ficarem até o final, primeiro porque as dicas que eu vou dar de discursivas, tudo bem que eu vou pegar textos do pessoal da área do direito, mas preste atenção, independentemente do seu concurso, fique, porque a regra é a mesma. Se você for fazer para técnico, a regra é a mesma. Se você for fazer para analista na área administrativa, a regra é a mesma. Vai fazer para taquigrafia, a regra é a mesma, tá bom? Então, fique até o finalzinho que você não vai se arrepender da aula que você vai ter comigo daqui a pouquinho. E nós teremos também ao final o sorteio, né? Eu vou fazer um sorteio, a gente baixa um sorteador aqui na internet e a gente pega o nome dos inscritos, lembrando que o sorteio não é para quem está no Facebook assistindo, não tem como a gente controlar lá, não é? Só é aberto para facilitar, para na verdade convidar vocês a se inscreverem. Se inscrevam, porque o sorteio vai ser para o pessoal que está inscrito, tá bom? Tranquilo? Bom, então vamos lá, né? Material, que eu vou aqui abrir para compartilhar com vocês. Depois eu tiro dúvidas, tá, gente? Só para a gente ter uma sequência uniforme, porque a aula é ao vivo. A aula ao vivo aberta para o público tem uma série de problemas, você já em sistema cai. Aberta ao público tem esses problemas. Fechado não, porque a quantidade de pessoas é menor, a plataforma é única, aí não compartilha com outras plataformas. Então vamos lá. Bom, aqui nós temos algumas questões que eu separei para vocês, são pouquinhas questões de interpretação, mas é porque a gente não tem muito tempo, né? E o foco da aula é discursiva. Então eu quis colaborar com essas dicas. Pessoas, antes de eu abrir isso aqui, né, eu tenho que falar uma coisa antes, eu gosto de falar olhando nos olhos de vocês. Quando vocês forem fazer a prova de língua portuguesa, não comecem a prova pela questão número 1. Olha que interessante, não façam isso. Por quê, Júnior? Porque às vezes a questão número 1, ela traz uma questão de interpretação, em 90% dos casos vem interpretação. É claro que no último MPU nem veio interpretação número 1, veio gramática, mas em 90% dos casos é interpretação. Então você começa com um texto mais pesado, que às vezes tem 2 textos ou 3, né? Você começa pelo texto mais pesado. Você demora mais para executar a prova. Se tiver discursiva, você vai passar aperto. E todo mundo segue a ordem direta, que é começar da 1 até a última questão. Ocorre que concurso não é para todo mundo. Ou seja, participar todo mundo pode. Né? Pagou a inscrição, foi lá fazer a prova. Participar todo mundo pode. Mas as vagas são para poucos. Então a gente tem que fazer aquilo que todo mundo não faz. Entenderam? Vê se vocês conseguiram compreender essa lógica. E fazer aquilo que todo mundo não faz é quebrar o paradigma pensado pelo examinador. O examinador, quando ele monta a prova, né, eu vou explicar isso melhor. O examinador ele não formula todas as questões. Tá? Quando você pegar o CESP, por exemplo, o CESP não formula todas as questões. Aqui é difícil explicar isso, mas vou falar mais ou menos por alto.
O CESP se baseia num banco de questões que ele tem, que é um banco comprado de outras bancas, assim como a Fundação Carlos Chagas compra questões de outras bancas. Então eles vão montar a prova a partir daquele quebra-cabeça de questões. E quando eles vão montar, normalmente eles montam numa sequência linguística que vai dar sono, vai dar desconforto, vai dar dor nas costas, vai te deixar inquieto na cadeira. Eles conseguem fazer isso. Por quê? Porque é um princípio para se fazer isso, né? É um princípio de aquisição da linguagem. A gente sabe quando fazer o leitor dormir, quando deixar o leitor acordado, né? Quando hipnotizar o leitor com movimentos de zigue-zague. Então, isso tudo é pensado para o concurso público. O que eu te aconselho? Quebre a expectativa do examinador. Comece pelas questões gramaticais. Comece de trás para frente. Comece do meio para frente, depois volte às questões. Deixe as questões de interpretação por último, tá bom? Isso é importante. E quando você for fazer as questões de interpretação, ou agora comigo, não fique lendo o texto 2, 3 vezes. Vai te dar sono. Júnior, mas todo professor de português me manda ler 2, 3 vezes. Pois é, todo professor de português tem lá centenas de alunos, né? E o concurso dá lá uns 200 mil candidatos inscritos para mais. E o que acontece? A vaga é para esses 200 mil? Não. A vaga são para os poucos safos que prestaram atenção nas dicas. O que a gente faz? A gente faz uma inversão. A gente precisa quebrar essa história de ler o texto 2, 3 vezes, porque não vai dar tempo. Não dá tempo. Se você fizer isso com a prova de português, você condena alguma das outras provas. Não dá tempo, tá bom? O que você tem que fazer, então? Primeiro, você precisa ler muito bem no CESP, guarde, essa é a dica de hoje que eu deixei para você. Ler muito bem a introdução e ler muito bem o final, a conclusão. Por quê? Vamos lá, vamos entender por quê. Ora, o texto preferencial do CESP em prova de concurso público, assim como de outras bancas, é a dissertação. Que tipo de dissertação? A dissertação argumentativa, tá certo? A dissertação argumentativa. E o que é a dissertação argumentativa para eu entender, professora? Dissertação argumentativa, gente, é aquele texto que te explica alguma coisa, mas que procura deixar bem viva a opinião do autor sobre aquele assunto. Você vai notar que o autor opina, ele tenta te convencer. Isso é dissertação argumentativa. Ora, na dissertação argumentativa, a ideia principal do texto está na sua introdução. Por quê? Porque ali vai trazer a primeira opinião do autor. Ora, a dissertação argumentativa não é a opinião do autor, então ali vai trazer a primeira opinião do autor, que é exatamente a tese do texto. Ela está na introdução, tá bom? Ela está lá na introdução. E aí, me permitam acelerar um pouquinho, o que acontece com o meio do texto? Ora, no meio, este autor que deu a sua opinião e que quer te convencer, você leitor, o que ele precisa fazer no meio do texto dele? Trazer os argumentos que vão sustentar a ideia dele, a opinião dele, o ponto de vista dele. Então, no meio, vem os argumentos, tá certo? E o que vem na conclusão? Na conclusão, vem a confirmação da ideia do autor ou das suas principais ideias. Na conclusão, vem a confirmação da principal ideia ou das suas principais ideias. Então, gente, por isso que quando eu estou fazendo questão de interpretação em concurso, eu tenho que ler muito bem o início e ler muito bem o fim do texto, tá bom? Outra coisa, como o início me traz o coração do texto, quentinho, né? Ou seja, a ideia principal do autor, o que acontece? Eu já olho para o exercício tentando verificar ali se há um posicionamento claro da opção, né? Ou seja, do exercício, sobre essa ideia principal. Ou seja, já começa pela ideia principal. Ali já quase define meu gabarito, tá bom? Bom, eu vou mostrar a vocês isso a partir de provas de múltipla escolha feitas pelo CESP. Apesar de o MPU não trabalhar muito com múltipla escolha, eu vou começar da prova mais pesada. A múltipla escolha sempre é mais difícil em relação à prova de item, tá bom? A prova de item interpretação é mais fácil. Existem outras dicas, mas essas são essenciais. Então, eu vou começar exatamente trabalhando início e fim. E vou treinar com vocês, início e fim. Depois eu pego uma de item para mostrar para você como que você resolveria. Então, atenção. Vamos lá. O que nós estamos aqui? Prova da Polícia Civil de Goiás, né, de 2016. Que, na verdade,
Vamos lá, né? Essa prova de 2016, na verdade, o que acontece com ela? Ela vai trazer para nós algumas questões de A até E, né? Aí você deve ficar assim um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho desatento em relação a isso, né? Mas de A até E, mas você vai ver que entre A e E nós vamos ter que tirar uma resposta correta. Por isso que eu quis trazer a múltipla escolha, para vocês notarem o tamanho das opções, tá vendo? Elas são grandes. Então eu quero partir do difícil para provar que é fácil, tá? Que não é complicado. Vamos ler o início? Ele diz assim para mim: na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como jus politiae, né? Direito de polícia, que designava tudo o que era necessário à abordagem, né? Vamos dizer, tudo que era necessário, perdão, à boa ordem da sociedade civil, sob a autoridade do Estado, em contraposição à ordem moral e religiosa de competência exclusiva da autoridade eclesiástica. Gente, prestem atenção como que é fácil. Vejam que eu li aqui, né? Isso aqui não é nem, esse trechinho aqui nem é argumentativo, tá? Esse trechinho nem é argumentativo, mas eu li aqui já mesmo sendo, vocês podem ver como que a banca tem cacuete de interpretação, que é fácil matar. Se você observar aqui, qual que é o assunto central desse trechinho? É o quê? Ó, na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como jus politiae, ou seja, direito de polícia. Ele vai explicar que esse direito de polícia designava tudo o que era necessário à boa ordem de sociedade civil, em contraposição à boa ordem moral e religiosa e tal, tal. Então, o cerne deste parágrafo aqui, o que é mesmo, pessoal? Esse direito de polícia. Por que você sabe, Júnior? Porque vocês vão ver que o direito de polícia, sobre ele oscila uma explicação anterior e sobre ele, né, sucede uma explicação posterior, tá? Tudo voltado para explicar isso aqui. Quando você vai ao finalzinho, tá vendo que esse texto só tem 2 parágrafos? Tá vendo? Então você fala assim, Júnior, ele não tem desenvolvimento. Tem. O desenvolvimento tá no meio desse parágrafo aí que você tá vendo? Tá vendo? Só que ele é grandinho, então o que eu posso fazer? Eu posso ler aqui no último período, ó. Para eu ter certeza que ele tá falando isso aqui, direito de polícia. Então ele vem para mim, ó. Para tanto, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade, de modo que cada restrição de direito individual, expressa ou implícita na norma legal, corresponde equivalente, né, poder de polícia administrativa, administração pública, para torná-la efetiva e fazê-la obedecida por todos. Notem aqui que ele vai falar de normas que especificam alguma coisa, tá vendo? Mas ele vai falar, ele vai repetir aqui alguma coisa que você leu lá em cima. Veja onde é que está a repetição. Direito de polícia, poder de polícia. Tá vendo? Só que o direito de polícia era o nome que isso aqui recebia no passado. Hoje recebe o nome de poder de polícia, porque ele fala atualmente. Tá vendo como é que eu linkei aqui? Fala atualmente. Agora, olhe para as opções. Suponhamos que você esteja numa prova de múltipla escolha, né? Do CESP, tá? Vamos supor que fosse a prova mais difícil. Então, vamos supor que eu estou numa prova de múltipla escolha do CESP. Pessoal, o que eu tenho aqui entre as letras A e E? Se você tivesse que marcar alguma, pensem aí. Vamos ver se o nosso delay hoje, né? Eu vou explicar o que é esse delay. Eu vou até encurtar aqui para eu ir. Vou ligar minha câmera. O pessoal do estúdio tá bravo comigo, toda hora eu fico ligando essa câmera. Porque eu ligo para conversar com vocês, depois eu ligo para eu ir ao material. Vamos lá? Dessas opções que vocês viram, qual seria a opção pela qual vocês começariam, se baseando apenas no início e no fim? De cara, qual seria? Quem tá com o material aí vai saber. Eu vou tornar a abrir o material aqui e daqui a pouco eu venho ver a resposta de vocês. Tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o material novamente para que vocês possam aí me dizer. Certo? Vamos lá? A letra A começa assim. De acordo com o texto, o poder de polícia refere-se à faculdade
de que dispõe a administração pública. Letra B, a autoridade administrativa sobre invocação do poder de polícia poderá anular as liberdades. Letra C, o fato de a Constituição, as leis e os atos normativos conferirem aos cidadãos direitos e liberdade, tal. Letra D, o mecanismo denominado como poder de polícia usado pela administração pública para deter os abusos, o denominado jus politiae, né? O que vocês me dizem aí, pessoal do estúdio? Tira uma foto para mim, tá certo? Se puder aí capturar as respostas de vocês. Eu vou dar uma dica. Como aqui eu li poder de polícia e aqui também eu li poder de polícia, você vai ver que este assunto é o assunto central. Se ele é o assunto central, tá? Se ele é o assunto central, o que nós temos? Ora, gente, é com ele que o examinador normalmente abre a explicação, abre a sua resposta, tá? É com ele que o examinador normalmente abre a sua resposta, ok? Tudo bem? Então, nós temos aqui, a letra A começa, poder de polícia refere-se, veja que ele começa do centro do assunto. Tá muito boa a letra A. A letra B começa com autoridade administrativa e fala sobre invocação do poder de polícia. Mas você vai ver que o poder de polícia está na segunda linha, tá vendo? Não é? E a letra C, cadê o poder de polícia? Nem apareceu. E a letra D vai falar do poder de polícia que está entre a primeira e a segunda linha. E na letra E, poder de polícia está lá para baixo. Então, gente, de todas elas, quando você está fazendo prova, olhe com carinho a letra A, porque a letra A é que coloca em posição de tópico o que é tópico. O chamado tópico frasal é um assunto inerente à interpretação de texto, tá certo? É uma pena que às vezes os professores de língua portuguesa esqueçam de tratar o tópico frasal na interpretação de texto. Tratam do tópico na redação, certo? E é uma questão típica de interpretação de texto. Então, quer dizer, a resposta é a letra A, tá? A resposta é a letra A, ok? Tudo bem? Então, vejam se vocês compreenderam, né? É claro, gente, claro, né, que vocês vão ler melhor a letra A. Mas aí, se você não encontrasse a resposta na A, para qual que você viria? Você viria para a letra B? Não, eu iria para a letra D em segundo plano. Se eu não achasse a resposta na D, eu iria para B, porque eu vou verificando a posição desse termo poder de polícia, tá claro? E aí você vai bater no início, vai bater no final e vai dar certinho, tá? Vamos fazer mais um teste? TRE de Pernambuco, o concurso foi de 2016, mas a prova foi aplicada em 2017, né? O concurso foi de 2016 e a prova aplicada em 2017. Então vamos ver o que nós temos aqui em termos de dicas para vocês matarem. Conforme as ideias do texto Ficha Limpa e o Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que... O que nós vamos fazer? Vamos lá para o início e vamos para o fim. Com apoio de 1,3 milhão de assinaturas, gente, é milhão mesmo, tá? Quando tem um, a gente lê no singular. Ó, o numeral aqui é 1, né? Então, a parte do numerador é 1, então a gente lê no singular. Com apoio de 1,3 milhão de assinaturas, a Lei Complementar número 135 de 2010 surgiu com fruto de iniciativa popular e posteriormente acabou aprovada a uma só voz nas duas casas do Poder Legislativo. Então, quer dizer, que essa lei surgiu, né, e acabou sendo aprovada a uma só voz nas duas casas do Poder Legislativo. Pronto. Agora eu vou lá para baixo. Como o texto é grandinho, a gente pode ler o último parágrafo na íntegra. Ele diz assim para mim, olha só. O propósito moralizante da nova legislação, digno de elogio, não impediu que brotassem questionamentos jurídicos, os quais chegaram à Corte Constitucional, o Supremo Tribunal. O primeiro caso envolveu a pretensão de aplicação imediata da Lei Complementar número 135. Após o precedente no qual se assentou o contrário, prevaleceu no STF o entendimento de que a norma tem impactos no processo eleitoral. Daí porque não poderia valer para as eleições de 2010, em razão do disposto no artigo 16 da CEF. A postergação da eficácia da nova lei, quer dizer, ela não valeria para aquele ano de 2010, ela foi postergada. A postergação da eficácia da nova lei atrasou
Debate ainda mais importante, a compatibilidade com os dispositivos da CF, em especial com os princípios da irretroatividade e da presunção de inocência. Então, vejam que ele está falando dessa lei, e ele fala dessa lei praticamente o texto quase todo. Então, olha só. Está falando da lei complementar, né? E tá o que falando que ela surgiu como fruto de iniciativa popular, e ao final ele diz que essa lei, né, não impediu que se brotassem questionamentos que acabaram fazendo com que a lei fosse aplicada posteriormente a 2010. Esse é o assunto. Então, gente, se eu observar, aqui eu trouxe a questão para mostrar a vocês o quê? Em todas as opções, ele vai falar da lei complementar. Ó, letra A, ele fala da complementar 135. Na B, ele fala da LC 135. Tá vendo? Na D, ele fala da LC 135. Então, quer dizer, eu tenho como melhores A, B e D. Ok? Ora, como há um empate, o que eu faço? Eu recorro aos vestibulandos, ou seja, mentira. Eu recorro ao final do texto, para o final do texto me ajudar. O que tem no final do texto que já define para mim a opção correta? Sem dúvida alguma. O que eu tenho aqui ao final do texto que já define para mim a opção correta? Sem dúvida alguma. Aqui diz o seguinte na letra A. A Lei Complementar número 135 de 2010 demorou mais tempo do que deveria para ser editada. Né? Então vamos lá, cuidado com o que você está lendo, hein? Eu sei que houve uma demora. Então a letra A não está tão ruim. Tá? Eu sei que houve uma demora. Mas vamos ver mais. B. A Lei Complementar número 135 de 2010 foi aprovada por unanimidade, porque partiu de uma iniciativa popular. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver que, olha só, a letra B também fala uma coisa muito boa. Fala que ela partiu de uma iniciativa popular. E a letra D? A Lei Complementar número 135 de 2010 não se aplicou ao processo eleitoral realizado no ano de 2010. Eu li aqui, ó. Ela não poderia valer para as eleições de 2010. Tá vendo? Então, quer dizer, todas elas têm um pé de correção no texto. Como que a gente faz para bater a concorrência? Tá certo? Preste atenção, agora vai ser questão de detalhes. Letra A diz assim, que a lei complementar demorou mais tempo do que deveria para ser editada. Essa demora está aqui no final. Ó. O propósito moralizante da nova legislação não impediu que brotassem questionamentos, os quais chegaram à Corte Constitucional. O primeiro caso envolveu a pretensão de aplicação imediata da lei. Após o precedente no que se assentou ao contrário, prevaleceu o entendimento de que a norma tem impactos no processo eleitoral. Daí porque ela não poderia valer para as eleições de 2010. A postergação da eficácia da lei. O que foi postergado foi a publicação? Foi a edição dela? Não, foi postergado, foi a aplicação da lei. O fazer valer da lei. Então, cuidado, tá certo? Ela já tinha sido publicada, ou seja, o fazer valer dela é que foi postergado. Caso da letra B. A lei foi aprovada por unanimidade, porque partiu de iniciativa popular. Vamos ver? Com apoio de 1,3 milhões de assinaturas, a lei surgiu como fruto de uma iniciativa popular e posteriormente acabou aprovada a uma só vez nas casas do Poder Legislativo. Peraí, ela acabou aprovada uma só vez. Ela foi aprovada com unanimidade? O que quer dizer uma aprovação unânime? Quer dizer que não houve contrários. Não houve contrários. Eu não tenho como concordar com isso. Sabe por que eu não posso concordar? Eu não sei quantos foram os parlamentares que aprovaram, os deputados e senadores que aprovaram, tá certo? Eu sei que ela foi aprovada, foi aprovada naturalmente pela maioria, mas não posso dizer que foi unânime. E a D? A Lei Complementar número 135 de 2010 não se aplicou ao processo eleitoral realizado, né? E aí o que nós temos? A resposta, ele diz assim, não se aplicou ao processo eleitoral realizado no ano de 2010. O que vocês responderam? Pessoal do estúdio, fotografem para mim. Deu a letra D? Olha só. Após o precedente no qual se assentou o contrário, prevaleceu no STF o entendimento de que a norma tem impactos no processo eleitoral, daí não poderia valer para as eleições de 2010. Ou seja, a lei não se aplicou ao processo eleitoral de 2010. Tá bom? Isso aqui não tem como negar no texto. Das outras eu tenho como duvidar, ok? Então, foi isso que vocês responderam, letra D de dado?
resposta D de dado. Espero que tenham acertado, né? Aí o pessoal do estudo tira foto para mim, que eu tô fora das câmeras agora. Bom, para você não falar que nós temos o quê? Para você não falar que a gente está fazendo só provas de múltipla escolha, nós vamos fazer agora uma prova de certo e errado. Trouxe aqui as questõezinhas do MPU 2013, o último ano em que houve concurso do Ministério Público da União, não é? Então, o que nós temos? O último concurso que teve essas provas, vamos ver que a gente vai usar os mesmos critérios, tá? Então, olha só. Dada a apresentação de fatos, agora é certo e errado, tá, gente? Acontecimentos e personagens, o texto é predominantemente narrativo. Vamos lá. Eu não falei sobre tipologia, mas eu vou explicar para vocês rapidinho, porque tipologia é um assunto que é muito importante, tá, gente? É um assunto que é extremamente importante nas provas do CESP. É mais um plus, tá certo? Que eu tô colocando para vocês aqui. Gente, se tiver travando, eu tô vendo que vocês estão falando que tá travando, né? O que acontece? Depois vocês podem recuperar esse vídeo no canal do Ponto, tá? É porque como é aberto ao público, a gente faz por várias plataformas, então ele dá uma travadinha. Você aperta F5, tá certo? Pedi o pessoal do estúdio dar um oi aqui para vocês com essa ideia, tá certo? Aperte F5 para que vocês possam normalizar aí o vídeo de vocês. Deixa eu ver se é uma questão aqui. Eu vou ver se eu consigo, deixa eu ver se é um problema com a internet, mas não é um problema com a internet daqui. A questão não é a internet daqui que está na melhor. Então, a questão são as plataformas múltiplas mesmo que a gente está usando, tá? Então, vejam só, voltando aqui. Vou falar um pouquinho sobre tipologia, que é um assunto muito importante nas provas do CESP e faz parte de interpretação de texto, tá bom? Tipologias. Nós temos as seguintes tipologias textuais, vou falar bem rapidinho, mas se você entrar no portal do Ponto dos Concursos, clicar em Maratona de Português, tá certo? Você vai clicar na segunda temporada, você vai assistir as aulas gratuitas e os detalhamentos desses assuntos, tá bom? É claro que no curso é mais detalhado, mas na área externa nós deixamos isso aí um pouco menos rápido, né, do que eu estou falando aqui hoje. Mas vamos lá, sobre tipologias. Nós temos o quê? Descrição. Como é que eu descubro se um texto é descritivo? Descrever é você fotografar uma pessoa, uma coisa, um objeto. Então você vai falar cor, tamanho, para que serve, tá bom? Isso é descrever em linhas gerais, assim, bem vulgarmente. Para a gente não confundir a descrição com a narração, olha só, para a gente não confundir a descrição com a narração, o que acontece? A gente usa, tá certo? Para a gente não confundir a descrição com a narração, a gente observa os verbos. Se você tiver verbos no pretérito imperfeito, você tem descrição. É a única chance de você não confundir. Olha os verbos. Se você tiver verbos no pretérito imperfeito, você tem descrição. O que é o pretérito imperfeito? Aqueles verbos mais lentos. Era, tinha, possuía, pensava, andava, tá bom? Então, você pode utilizar esses verbos. É claro, gente, que eu estou dando uma dica da descrição, tá bom? Então, só para facilitar. A narração traz verbos no pretérito perfeito. Perfeito. Que é aquele tempo verbal do já acabou, tá certo? Ó, do acabou. Pensei, fiz, comandei, exibi. Então, isso é pretérito perfeito, tá? Isso é o tempo clássico da narração que traz um texto mais dinâmico. Enquanto a descrição descreve e fotografa, a narração te conta uma história, ok? Então, cuidado, tá? E vou falar agora de outros dois tipos que são muito importantes. A dissertação. O que é dissertar? Dissertação é campeã de aparecimento em provas de concurso público. O que é dissertar? Dissertar é você explicar. Você vai explicar qualquer assunto. Vai falar sobre reforma da Previdência, dissertação. Vai falar sobre reforma trabalhista, dissertação. Vai falar sobre concurso público, dissertação. Então, você está dissertando. Existem duas formas de você dissertar. De uma forma imparcial, que você explica sem tentar convencer ninguém sobre nada. Você quer explicar a reforma da Previdência,
que apenas explicar os pontos, isso é dissertação expositiva. Dissertação expositiva, ou seja, explicação imparcial. Imparcial. E nós temos a dissertação argumentativa, que traz uma explicação com base no seu ponto de vista pessoal. Dissertação argumentativa traz uma explicação com base no seu ponto de vista, ou seja, no ponto de vista de quem escreve, tá, gente? Perdão, melhorando. Ponto de vista de quem escreve. Então, a dissertação argumentativa fica muito nítido do ponto de vista de quem escreve. Ora, vamos lá para o material para a gente ver se a gente entendeu um pouquinho dessas tipologias. Então, atenção. Aqui. Então, aqui nós temos MPU. Dada a apresentação de fatos, acontecimentos e personagens, o texto é predominantemente narrativo. Quem faz curso conosco, né, a gente sempre critica esses advérbios aqui, né, eles são muito perigosos. Mas vamos lá. Olha só, aqui nós temos, há um dispositivo no Código Civil que condiciona a edição de biografias à autorização do biografado ou descendentes. As consequências da norma são negativas. Uma delas é a impossibilidade de se registrar e deixar para a posteridade, né, a vida de personagens importantes na formação do país. Em qualquer ramo de atividade, permite-se a interdição de registros de época em prejuízo dos historiadores e pesquisadores do futuro. Bom, a banca diz que esse texto é de predominância narrativa. Para ser narrativo, o que tem que ter mesmo? Verbo no pretérito perfeito. Verbo no pretérito perfeito. Esse texto aqui está explicando sobre um dispositivo que existe no Código Civil que condiciona a edição de biografias à autorização do biografado ou dos seus parentes, tá? Ok? Que na verdade a gente não diz descendentes, tá, né, gente? A gente diz ascendentes. Quem vem depois da gente são os nossos ascendentes. O descendente é o avô, tá bom? Do avô para trás, né? Do pai, do avô para trás. Então, quer dizer, aqui então está errada essa questão número 13. Porque eu não tenho verbos no pretérito perfeito. Você pode olhar, não tem. E olha só, tem, existem, não está tudo no presente? São. Então não é narração. Você responde isso aqui em segundos, quando você domina a técnica. Tá vendo? Quer dizer, você não fica... E olha como é que o CESP é espertinho. Quando a gente vai escutar uma explicação sobre narração, uma explicação detalhada, o professor fala que a narração é uma exposição de fatos dinâmicos, envolvendo personagens, né, fatos que sucedem no tempo, com a marcação de lugar, pererê. O CESP te conta toda a piada, né? Só o verbo te ajuda. Aí, olha só, ser nosso aluno hoje, né? Então você nunca mais vai se esquecer disso, você olha, é tão rápido que você não erra, tá? Então, 3 errada. E 4. A 4 diz assim para nós: depreende-se das ideias apresentadas no texto que a Constituição dispõe que o direito de todos os cidadãos, que é direito de todos os cidadãos, censurar e impedir a circulação de informações a respeito da vida própria. Então, gente, vamos lá? A gente vai ler o início e vai ler o fim. Mas vem cá, tá vendo essa palavra aqui em maiúsculo, Constituição? Viu? Achou? Você achou essa palavra aqui em cima, na introdução? Não tem, né? Não tem, tem Código Civil. Vou lá para o finalzinho. Aqui no final tem Constituição? Tem. Onde você vai achar sua resposta, então? Aqui ao final, o último parágrafo. Vamos ler? O alegado direito à privacidade é argumento frágil para justificar o veto que a historiografia do país, né, seja esquecida, como se não bastasse o fato de o poder de censura concedido a biógrafos e herdeiros ser um atentado à Constituição. O poder de censura concedido a biógrafos e herdeiros ser, a biografados, né, biografados e herdeiros, ser um atentado à Constituição. O que diz aqui? Depreende-se das ideias apresentadas no texto que a Constituição dispõe que é direito de todos os cidadãos censurar. Não, é um atentado contra ela. Errada. Resposta incorreta. Resposta incorreta. Ok? Tudo bem? Certo?
Pessoal, vocês gostaram das dicas de interpretação? Pergunta que eu vou entrar aqui. Até deixei mais uma aqui, ó. Mas eu vou entrar em... como é que eu falo para vocês? Na discursiva, se der tempo eu mato esse daqui, tá? Porque senão o tempo não vai dar, eu ainda tenho que fazer um sorteio para vocês aí. Então, olha só. O que nós temos aqui, né? Conforme eu mostrei para vocês. Essas dicas, né, que eu estou aqui mostrando para vocês, elas são bem pontuais, tá? Não tem como você errar. E no curso, a gente dá mais dicas, né, para você sair de situações mais complicadas, tá certo? Ok? Ficou bem esclarecido, ficou bacana, deu para entender bastante dicas, essas dicas de uma forma bastante clara, essas dicas. Ótimo. Agora eu vou falar da discursiva para tentar encaixar dentro do tempo que eu tenho, tá bom? Então é o seguinte, vamos supor, sai o edital do MPU. Em 2010, houve discursiva para todos os cargos, todos. Em 2013, né, o que aconteceu em 2013? Houve discursiva apenas para os cargos de nível superior, tá? Então o que acontece? A gente não sabe se vai ter discursiva para o nível médio, tanto que eu não montei no ponto ainda um curso de discursivas para o nível médio, tá certo? Eu montei por enquanto para o nível superior, o pessoal de direito, porque é o pessoal que vai enfrentar a discursiva. Mas mesmo assim, se você está aqui hoje, vai fazer concurso para a área de pedagogia, vai fazer concurso para a área... tem várias áreas, taquigrafia, vai fazer o concurso para arquivologia, vai fazer o concurso, enfim, não importa a área que você vai fazer para o MPU, se sair a vaga para você. O que vai acontecer? Você vai seguir as mesmas dicas que eu vou passar aqui hoje. Aproveite, porque depois é só no curso, tá bom? Então vamos lá, que eu vou te mostrar como você vai proceder. Então vejam só. Gente, aqui nós temos a prova de analista processual que aconteceu em 2010. O CESP tem duas formas de expor as suas discursivas. Como assim? Ele pode expor na forma de estudo de caso, tá bom? Ou na forma de questão comum, tá? Que foi o que aconteceu em 2013. Questão comum ocorre quando o CESP faz uma pergunta muito direta, como aconteceu aqui. Ele pediu, redija um texto dissertativo acerca da relação entre os princípios institucionais do Ministério Público e a competência para promover atividades investigatórias para fins de preparação e eventual instauração de ação penal. Em seu texto, responda de forma fundamentada. Então, quer dizer, além de você ter que fazer uma relação entre os princípios institucionais do MP e uma das competências do Ministério Público, você precisa explicar melhor esta competência que está aqui acima, né? Se essa competência está expressa na Constituição, qual o posicionamento do STF em face dela, né? Qual que é a teoria que... tem que explicar uma teoria que o STF usou para poder identificar para poder julgar essa competência, tá? A legalidade dela. Vejam só, é claro que se você não é do direito, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, você vai ficar com o cabelo arrepiado diante disso daqui, né? Isso aqui, por enquanto, não é para você. Quando você começar a estudar para o Ministério Público, uma das primeiras coisas que você vai estudar, se for conosco, vai estar com o professor Ítalo, com o professor Jean também, né? Vocês vão estudar o quê? As competências do Ministério Público, os princípios do Ministério Público, tá? E aí esse assunto vai ficar mais em casa. Ora, é o seguinte, quando você for montar a sua discursiva, preste atenção. O CESP tem algumas regras bem específicas. Estão vendo esses tópicos aqui? Então, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Esses tópicos, pessoas, precisam ser retomados antes de serem respondidos. Você precisa copiá-los na sua discursiva, tá certo? Por quê? Porque uma coisa, gente, é a banca proponente, a banca que montou a questão. Outra coisa é a banca que vai fazer a primeira correção, tá? Então, o que nós temos? A banca que vai fazer a primeira correção nem sempre é uma banca especializada no assunto. Embora ela tenha grade, né, ela vai ter a resposta padrão do CESP, ela nem sempre é especializada. Então, se você, por acaso, não escrever do jeito que está aqui, repetindo esses termos, essa banca pode se atrapalhar, tá? E outra questão importante, vamos lembrar que a
precisão é um princípio textual. Então, na hora de você responder, veja só esse autor aqui, ó. A competência para promover atividades investigatórias para fins de preparação e de eventual instauração da ação penal, né? Ó, ele copia, ó, a competência em apreço está expressamente prevista na Constituição Federal entre as funções institucionais do Ministério Público. Então, veja que ele copia isso aqui antes da resposta. E aí diz, ó, não está expressa no rol das funções constitucionais do Ministério Público, tá? Então, veja que o aluno copia. Qual o posicionamento atualmente predominante acerca dessa matéria na jurisprudência do Supremo? Olha só. Ó, nesse sentido, o atual posicionamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da competência investigatória do MP, né? Aí ele vai explicar, tá vendo? Então, antes de dar a resposta, você precisa copiar esses tópicos. Detalhe, regra número 2. Você precisa responder estes tópicos na ordem, tá? Então, você precisa responder esses tópicos na ordem que eles aparecem. Se você tirar da ordem, por exemplo, vamos supor que você acha o último tópico, no seu entendimento, você julgue que ele tem que estar antes do penúltimo. O CESP vai te dar metade dos pontos em cada um deles. Então, você vai perder muitos pontos aqui. Imagine, você ficar com 7, 8 pontos aqui ou ficar com 7, 8 pontos aqui embaixo. Mesmo estando a sua resposta correta. A banca não perdoa, tá, gente? Não pode tirar da ordem. Ótimo, então você já sabe. Responder com precisão, responder na ordem. Cada um desses tópicos ocupa um parágrafo, tá bom? Cada um ocupa um parágrafo. Júnior, mas esse último tópico, eu precisar estendê-lo para mais de um parágrafo, eu posso? Pode. Eu quero dizer o seguinte, você estender para mais de um parágrafo não tem problema. O que você não pode fazer é misturar o tópico B, por exemplo, com o tópico A, tá? Isso você não deve fazer, tá bom? Então, deixe bem reservadas, claras. Isso aí é o basicão, não é? Ótimo. Isso aí que eu expliquei para vocês, vejam só, é o que todo mundo, gente, conhece de provas discursivas. Esse é o básico, responder na ordem, respeitar os tópicos, responder com bastante objetividade e bastante precisão. Todo mundo faz isso. No concurso do MP de 2010, todo mundo fez isso. Concurso do MP de 2013, todo mundo fez isso. Mas vem cá, por que muita gente não passou? Por que muita gente caiu na fase recursal? Não é? Mesmo tendo resposta correta, bem apresentada. Vamos descobrir por quê? Vou mostrar agora uma redação de um arrependido, tá? Então, atenção. Vamos lá para eu mostrar a vocês, para a gente finalizar a aula. Vejamos só. Aqui nós temos um estudo de caso que foi da prova de 2010. Eu vou resumir esse estudo de caso para vocês. É de um personagem chamado João. Esse personagem, ele vai até um hospital, né, na periferia buscar remédios, porque remédios que são fornecidos gratuitamente. Ocorre que ele volta nesse hospital algumas vezes e não encontra o remédio de que ele precisa. Então, ciente de que é uma falha da administração, né, ele começa a desconfiar de que está havendo desvio financeiro no hospital. O que ele faz? Ele conta para o promotor de justiça. Então, o caso é esse. É uma pessoa que vai buscar um direito dela, não encontra esse direito, informa ao promotor de justiça. Aí a banca falou assim, considerando a situação hipotética, discorra sobre os direitos constitucionais violados nesse caso. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Os princípios do direito administrativo que podem ser evocados na defesa do referido cidadão. Primeiro aspecto. Segundo, os poderes que o Ministério Público exerce na defesa do cidadão nesse caso. Terceiro, os fundamentos dispostos nas leis complementares 75 e 8.625, que são leis do Ministério Público. Tá? Então veja que a banca pede princípios, pede poderes e pede a fundamentação dessas leis aqui, todas aplicáveis ao caso do personagem João. Tá bom? Então vejam só, o que o candidato fez? Aqui eu digitei a redação do aluno, porque eles tiram foto e muitas vezes a foto não fica legal. Na época, o aluno mandou essa redação para mim e ele aproveitou o primeiro parágrafo para fazer um resumo, para resumir o caso. Júnior, quando tem estudo de caso, eu tenho que fazer isso? Você pode fazer. Quando é estudo de caso, você pode pegar o primeiro parágrafo e pode resumir o caso.
Mas até para resumir, você precisa ter uma noção de ordem, tá? Então, o aluno aqui, ele troca a relação de causa e efeito, mas isso aqui está explicado na minha aula demonstrativa no site, vocês podem pegar com mais calma, então não é o cerne da minha explicação agora. Bom, depois ele parte para responder os tópicos. O que ele faz? Ele olhou para o primeiro tópico, que era isso aqui, ó. Aqui eu reproduzi o comando, tá? E o tópico. Então ele olhou e viu isso aqui. Os princípios do direito administrativo que podem ser evocados na defesa do referido cidadão. Então ele vem, ó. Em relação à situação descrita, podem ser evocados, né? Que colocou como avocados, né, evocados na defesa de João, os princípios administrativos da legalidade, moralidade, eficiência, da indisponibilidade do interesse público. Ponto. Segundo o jurista Celso Bandeira de Mello, os princípios administrativos expressos ou implícitos na Constituição devem propiciar ao cidadão a defesa de direitos individuais indisponíveis, como assistência à saúde. Gente, tá certo isso aqui? Está. Mas por que a banca só deu metade dos pontos para ele? Tá certo. Mas por que a banca só deu metade dos pontos? O aluno veio correndo pedir recurso. Júnior, me ajuda, porque, olha, avacalharam a minha vida no concurso público. Tá certo que ele respondeu. Em termos de conteúdo, está certo. Em termos de estrutura, está errado. Ele perdeu para a estrutura. Sabe por que ele perdeu? Lá no comando vinha isso aqui. Considerando essa situação hipotética, discorra sobre os direitos constitucionais violados, né? E vem o primeiro tópico, os princípios do direito administrativo que podem ser evocados. Gente, a banca pediu uma coisa antes e uma coisa depois. Cadê os direitos constitucionais violados? Não apareceram aqui. O aluno começa deste tópico só. Mas, professora, você acabou de falar que eu tenho que partir do tópico respondendo de forma bastante objetiva? Sim, mas cuidado, porque se tiver um pedaço da pergunta lá para trás, você precisa aproveitar esse pedaço da pergunta e colocar aqui. Gente, a maioria absoluta não viu isso nem na prova de 2010, nem na prova de 2013. Olha a prova de 2013, ó. Vou mostrar. Redija um texto sobre a relação entre os princípios institucionais do MP e a competência para promover as atividades de investigação, tá? Então, veja que o aluno começa daqui, a competência em apreço está prevista na Constituição, o aluno começa respondendo isso aqui, e esquece o que está em cima. Veja que, olha o caso deste aluno aqui, né, que também transcrevi a redação dele para cá, que foi aprovado, valia 40 pontos nesse concurso de 2013, ele passou com 39 pontos alguma coisinha, porque cometeu alguns errinhos aqui embaixo, tá? Então ele começa, ó, a relação entre os princípios institucionais do Ministério Público e a competência para promover atividades investigatórias para fins de preparação de eventual instauração da ação penal está prevista na Constituição de 88. O artigo 127 da CF apresenta como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade, a interdependência funcional. Tais princípios amparam prerrogativas constitucionais expressas ou implícitas no do MP. Veja bem, o aluno nem faz relação nenhuma, para falar a verdade. Ele nem relacionou. Ele falou só sobre os princípios, mas ele copiou o que estava lá em cima. Tá vendo? Ele copiou o que estava aqui. O examinador, naquele monte de redação para corrigir, não é? Vamos supor, esse aluno não foi para Brasília, não. Acho que foi para Alagoas, eu não lembro, tá? Alagoas ou foi para Rio Branco, no Acre. Eu não lembro muito bem para que região que ele fez. Mas eu lembro da nota dele direitinho, né? Acho que foi 39,57, uma coisa assim, 40. E esse aluno ele não fez relação nenhuma, mas o examinador corrigindo aquele monte de redação, suponhamos que ele tenha feito para o DF, quer dizer, 4.500 redações corrigidas na época, né, em 2013, o que aconteceu? Esse aluno aqui, ele consegue passar por aquele examinador que não consegue enxergar que ele não fez relação, mas ele trouxe os termos. Depois é que ele vai falar, a competência em apreço está prevista na Constituição Federal? Aí ele diz, a competência para promover atividades investigatórias para fins de preparação de eventual instauração da ação penal, por exemplo, não está expressa no rol de funções constitucionais do MP. Detalhe, vocês sabiam, vou contar uma curiosidade para vocês. Olha só,
Isso no curso, a gente passa tudo. Nesse curso de discursivas vamos trabalhar o do direito, né? Eu, o professor Jean Peter e o professor Marco Antônio. É uma equipe, mas é a nossa equipe de correção. Vocês sabiam que esse aluno não sabia essa resposta? Porque esse primeiro item sobre a competência de investigação na seara penal está nas mãos do Ministério Público, a banca perguntava se ela estava expressa na Constituição Federal. A maioria diz que sim. A maioria dos candidatos falou que sim. Porque tem várias competências, esbarra. Você tem uma competência na área civil lá, né? Tem uma competência do MP enquanto receptor, né? Vamos dizer assim, do processo de investigação da seara penal. Isso tem lá. O aluno ficou louquinho. Isso estava na mídia, gente. Muito na época, muito, sendo falado pra caramba. Foi uma discussão do pessoal querendo tirar essa competência do Ministério Público, tá certo? Muita gente saiu às ruas, inclusive protestando sobre o direito de um MP, né? Foi no mesmo ano que houve aqueles protestos pelos 20 centavos lá do transporte. O pessoal saiu nas ruas protestando sobre o direito do MP investigar, sobre a continuidade, que era legal. Isso não estava na Constituição. E olha que coisa interessante, né? Já vou aqui para o fórum. O aluno não sabia isso. Mas por que ele acertou? Porque no curso que a gente havia dado, a gente havia comentado sobre essas questões. Gente, olha só. O primeiro tópico pergunta sua competência na Constituição. O segundo tópico pergunta o posicionamento do STF sobre isso. E o terceiro fala sobre a teoria dos poderes implícitos. Você não é do direito, vamos supor. Preste atenção, você não é do direito. Um pouquinho que você prestou atenção no que eu disse. Pergunta se está na Constituição Federal. O segundo item pergunta a posição do Supremo sobre isso. E o terceiro diz como que o Supremo usou a teoria dos poderes implícitos para analisar a questão. Tá? Olha só. Para e pensa. Eu vou até para o fórum, que eu quero dividir com vocês essa ideia. Tá bom? Preste atenção. Vocês perceberam a nuance? Como que é fácil acertar questões que não é difícil, mesmo você não tendo grande conteúdo? Gente, pergunta se a competência está na Constituição. Até os meninos do estúdio vão saber falar, ó. Os técnicos do estúdio, tá? Até eles vão saber falar, tá bom? Que não é difícil. O pessoal chia com redação sofre. E é fácil demais. Muito fácil. Muito fácil. Para e pensa nas 3 coisas que eu falei com vocês. A banca pergunta, a competência está na Constituição? É sim ou não? Depois a banca pergunta, qual é a posição do Supremo sobre isso? Depois a banca pergunta, como que o Supremo aplicou a teoria dos poderes implícitos? Daniele, que já está aí quase acertando. Gente, o aluno que fez essa redação falou para mim, Júnior, eu não sabia a resposta do primeiro item, eu fui na chicotada. Gente, isso já aconteceu no TCU, isso aconteceu no MPU, isso aconteceu no TCE do Paraná, isso aconteceu... Ih, posso falar um monte. Carol, Marcelo, não é pesado. Não é pesado. Não é pesado não, Mônica. Eu vou falar que não é pesado. Preste atenção, todas as perguntas do CESP, quando não é o texto de cima, te falam a resposta. Gente, o cara pergunta, competência prevista na Constituição? Depois ele pergunta, o Supremo, qual é a posição do Supremo sobre isso? Vem cá, se o Supremo precisa decidir, isso está expressamente previsto na Constituição, está expresso na Constituição, está claro na Constituição. Se o Supremo precisa decidir, não está claro na Constituição. Isso tem, olha o nome da teoria dos poderes implícitos. Muita gente não sabia o que era isso. Para, só você ler o nome. Teoria dos poderes implícitos. Pera lá. Não tá se o Supremo precisa decidir, então não está na Constituição, a decisão é do Supremo, e o Supremo usou o quê? Explicar a teoria de que algo está implícito, é só você pegar a prerrogativa que já existe e você falar o quê? Falar simplesmente o quê? Para nós? Falar que o Supremo julga que é válido mesmo não estando claro na Constituição. É isso. É claro que tem todo um jeitinho de escrever, Mas eu te pergunto, o CESP entrega tudo. Prova do TRE de Pernambuco este ano. A resposta, se você tiver curiosidade,
Vou falar a resposta. Olha que a prova do TRE de Pernambuco foi sobre conhecimentos gerais. Foi sobre... A gente até acertou o tema dessa prova. A prova do TRE de Pernambuco foi sobre conhecimentos gerais. Essa prova foi sobre aquele negócio, aquela tragédia ligada aos imigrantes, xenofobia, tal. Se você olhar o padrão de resposta do CESP e você comparar o texto que estava na prova, gente, a resposta estava toda no texto. E o CESP ainda deu uma canja, falou assim, a partir das informações do texto acima. A partir das informações do texto acima. Quando a banca falou a partir das informações do texto acima, era para você trazer o texto com você. Você só não traz o texto com você quando a banca diz que o texto é meramente motivador. Aí ela não vai colocar nada que te ajuda também não, tá bom? Gostaram da dica? Dica bacana, bacana, bacana. Então eu vou fechar a noite de vocês aí com chave de ouro. Quem quiser saber mais sobre, que agora vai ter um sorteio, tá? Quem quiser saber mais sobre as nossas aulas, basta entrar no site do Ponto, clica lá no setor de discursivas, clica no setor das maratonas. Maratona tem um banner, que você clica nele lá na abertura da aula, e você clica e você vai ser direcionado, você vai assistir aulas gratuitas, entra no canal do Ponto. Então, mesmo não tendo dinheiro, dá para você fazer um bom concurso, tá? E se você tiver dinheiro, não deixe de investir, porque a gente tem experiência, experiência de 15 anos, né? Outro dia falaram que eu tenho cara de 15 anos, como que eu poderia falar que eu tenho experiência de 15 anos? Não, tem 40 rodados, mas, tá certo, tem experiência de 15 anos, ou seja, e tenho experiência das provas discursivas desde quando começaram provas discursivas em concurso, tá bom? Ok? Vamos para o nosso sorteio. Vou pedir para o pessoal do estúdio, enquanto a gente fala, para o pessoal do estúdio mandar para a gente o número das pessoas que estão presentes na plataforma, tá certo? Assistindo a essa aula, tá certo? Que aí a gente, tendo esse número de pessoas aí assistindo, a gente, manda ver e vai sortear para vocês. O que nós vamos sortear? Vou pegar aqui. Minha mãe tá aqui me vigiando a aula. O que nós vamos sortear? Vamos lá. Acho que viu que eu estava empolgada aqui e veio me ver. Atenção, preste atenção, hein? Nós vamos sortear 3 cursos discursivos para analista. Agora, por enquanto, nós temos o do direito. Se sair para você e você não quiser este curso porque não vai ser de sua serventia, você pode ficar com um bônus conosco, tá? Para você fazer ou outro curso discursivo quando a gente lançar, tipo um específico para sua área, ou para você se matricular, por exemplo, no curso de língua portuguesa. Aí a gente passa o bônus, tá bom? Tem que ser não dá para colocar em outro curso, tá, gente? Porque o que acontece? Tem que ser o curso da própria professora. No ponto, os professores ganham participação, então tem que ser o da própria professora, tá? Bom, nós temos 102 alunos, tá certo? Nos assistindo no momento. Obrigada pelo prestígio, né? Então, o que eu vou fazer, quem tá na rede social, infelizmente, não tem como, né, gente? Tá? Olha só. Aqui eu marco, 102, tá? Então, nós vamos sortear. Preste atenção. Se vai bater aqui direitinho com o meu. O pessoal até atualizou aqui para mim, tá? Vamos lá. São 3 cursos de discursivas. São 4 cursos no pacote para técnico administrativo do MPU, né? 2 cursos de informática, tá certo? E eu vou deixar de brinde mais 2 cursos no Maratona de Língua Portuguesa CESP, que é para você arrasar na sua prova, tá? Vamos lá? Então quantos são? Peraí, 3, 4, 2 e 2. Então, vamos lá. 3, 7, com 2, 9, com mais 2, 11. Então, vou sortear de uma vez os 11 números, tá certo? Para vocês enxergarem aqui os 11 números. Vou sortear agora. Já deram aqui os 11 números, exatamente nesta ordem, tá, gente? Então, vamos lá. Os de discursivas, números 82, 48 e 11. 82, 48 e 11. Então, discursivas, 82, 48 e 11. Tranquilo?
Daqui a pouquinho nós vamos falar quem são essas pessoas, porque os meninos têm que olhar a lista. Depois vem o pacote para técnico, é o pacote completo, tá? Que tem tudo, para o técnico administrativo. Número 52, 37, 50 e número 5. 52, 37, número 50 e o número 5. Então, vamos lá. 52, né, 37, 50 e número 5. O pessoal do estúdio me ajuda aí, pra gente não perder, tá? Depois nós temos as 2 aulas de informática do Paulo, que são aulas imperdíveis, vocês viram, para o técnico do MPU. Aliás, todos os professores são maravilhosos, né? São mais 2 alunos aqui, 41 e 15. Alunos 41 e 15, informática do CESP-EI, né, com o Paulo. E 2 alunos do Maratona de Língua Portuguesa, número 102 e número 71. 102 e 71. 102 e 71 do Maratona de Português. Nós incluímos aqui, eu incluí aqui agora, mais esse para vocês de brinde. Enquanto isso, eles vão me fornecer os nomes. Agora eu vou falar os nomes e já vou tirar as dúvidas de vocês me perguntaram, tá? Ó, de discursivas, quem tá aqui? Eliana TB, Bruna Rocha e Carla MTD. Isso aqui são os iniciais dos e-mails, tá, gente? Eliana TB, Bruna 20 Rocha e Carla RNTD13, tá? Foram as pessoas sorteadas. Enquanto eles estão passando, vamos ver o que tem mais. Peraí. Todo mundo querendo maratona, né? Então, vamos lá. Já estão soltando para vocês aqui, tá? Deixa eu ver o que chegou mais para mim aqui. Os 4 do pacote do nível médio, né? Vamos lá, ó. Vitor Aquiraz, acho que é isso. Adriano Betim, Renata Luciene, Roberta Trabalho, tá? Roberta ganhou um pacote aí do médio, né? Eita, vibrando, que coisa boa. Depois nós temos, né, dos 2 de informática, Carol Marcelli, tá aqui aparecendo no fórum, e Tadeu R84. Conseguiu em Tadeu. Tem mais, ó. Tem mais 2 do Maratona de Língua Portuguesa. É a 2ª temporada do Maratona, é aquele mesmo, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida que vocês deixaram aqui antes. O pessoal falou sobre o TST, gente. A gente tem curso para o TST. Vai ter o webinário do TST em breve, tá certo? Tomara que o povo do CESP não esteja aqui, Júnior, entrando no jogo. Não, mas eles já conhecem, já sabem. Eu não prestava concurso por conta da redação. Agora tu vai prestar, né, Tina? Não tem por que você sair correndo, tá? Tô sendo para entregar a prova do MPU esse ano, tomara. Vamos lá. Eu nunca fiz prova de redação, anotando todas as dicas aqui. Priscila, já deu para entender direitinho, né? Ficou claro. Quem me perguntou sobre o TST, nós temos curso do TST já, tem TST nível médio, TST que já tem banca, é a Fundação Carlos Chagas, tá, gente? Ainda não lançou o edital, mas vai lançar, já tem banca. É o primeiro concurso do ano, desses grandes, né? O TST. Deixa eu ver o que mais aqui. Ver se mais alguma coisinha. E nós temos preparatório para a Câmara dos concursos, a Câmara dos Deputados, né? Quase. Também temos aí, vamos ter o webinário para a Câmara em breve. Então se inscrevam, tá? Não fiquem só assistindo por fora das plataformas. Porque se continuar tendo essa instabilidade, queda da qualidade da aula, a gente deve manter a aula só na plataforma mesmo, tá? Então, não deixem de se inscrever. Vocês veem, o sorteio saiu, né? E aí vocês vão receber um e-mail amanhã do pessoal da nossa equipe, orientando vocês como vocês vão fazer a matrícula, tá? Para que vocês possam aí, vamos dizer assim, e vocês podem manifestar, Júnior, eu fui sorteada para redação, mas eu não sou de redação, eu posso trocar? Aí eu vejo para vocês e troco. Tá bom? Certinho?
Temos também este ano, né? Vocês têm aí, acabou de sair o TRE da Bahia, tá certo? Não deixem de dar uma olhada também não, tá bom? Então, beijo grande para vocês. Muito obrigada pelo prestígio, né, de vocês estarem aqui assistindo a aula conosco mais de 10 horas da noite. A gente sabe que não é fácil, mas esperamos que mais do que o sorteio, as dicas que a gente tenha passado aí possa ter sido o que contemplou vocês todos aí com o que há de melhor para vocês estudarem para o CESP este ano, tá? E transformem o 2018 de vocês. É lógico que transformem a partir de 2017, tá certo? Passem de 2017 para 2018, vamos dizer assim, tentando modificar a forma como vocês pensam, né? Modificar a vida de vocês, sair da liquidez, gente, passar no concurso. Peguem com força, peguem com firmeza, peguem com Deus, peguem com os professores de vocês, tá bom? Ok? Se houver mudança, né? Em relação à banca, tá? Denise, esse anúncio sempre a Folha dá, porque realmente a gente não tem banca do MPU ainda. Mas a tendência é ser o CESP. Se houver mudança no curso, nós faremos as adaptações necessárias, tá bom? E a gente faz outro webinário, se houver mudança, pra gente passar a dica da outra banca, tá bom? Beijo grande para vocês, boa noite. Pessoal que nos acompanhou aqui da equipe técnica, muito obrigado. Vocês são os fofos conosco, tá? A Denise pergunta, no último concurso, eles definiram que a discursiva seria sobre legislação específica. Será que deve mudar? Denise, para o direito, eu acredito que devam manter legislação específica. Vai depender do cargo. Se o cargo for da seara processual, aí eles misturam um pouquinho, tá? Se for só analista do MPU, aí pode ser que eles batam apenas na legislação do CNMP e do MPU. Agora, os cargos de nível médio, a tendência é ser redação de conhecimentos gerais. E deixa eu ver o que mais. Obrigada. Agora vou até umas 2 horas da manhã estudando. Nada como a paz da madrugada. Tá certinho, Sandra. Vou para a prova com a camisa do ponto. Tomara, né? Tomara que você vá para a assinatura da sua contratação com a camisa do ponto, que é melhor ainda. Tina vai ter outras aulas. Na próxima vamos... Isso, Tina. Não deixa de você participar dos nossos próximos aulões, não, tá bom? Vão te ajudar muito, tá? Gislaine, boa noite, um abraço para sua mãe. Ela estava me vigiando ali porque eu não desci para jantar, agora eu já entendi o que foi. Beijão para vocês, tá, gente? Beijo grande. Boa noite para vocês, sucesso no concurso.